Canal Mundo Sustentável. Esclarecimento sobre a perseguição religiosa é a discriminação sistemática e a violência contra indivíduos ou grupos por causa de suas crenças, práticas ou ausência de crença religiosa. É um problema histórico e contínuo que se manifesta de várias formas, desde a negação de direitos até a violência física e o martírio. O que constitui perseguição religiosa? A perseguição religiosa vai além da simples intolerância ou desrespeito. Ela envolve discriminação e restrição de direitos, negar a indivíduos o acesso a serviços, empregos, educação ou participação na vida pública com base em sua religião, ataques físicos e violência, agressões, tortura, prisões arbitrárias e até mesmo a morte, profanação e destruição, danificar ou destruir locais de culto, símbolos religiosos e textos sagrados, coerção e pressão, forçar a conversão a outra religião, proibir a prática da própria fé ou o uso de símbolos religiosos. Perseguição religiosa na história. A história da humanidade é marcada por inúmeros exemplos de perseguição religiosa, com diferentes grupos religiosos sendo alvos em diferentes épocas e locais. Perseguição aos cristãos no Império Romano. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos foram perseguidos e martirizados por se recusarem a cultuar os deuses romanos e o imperador. O Edito de Milão, em 313 d.C., pôs fim a essa perseguição oficial. Inquisição. A Inquisição, especialmente espanhola, perseguiu e julgou pessoas acusadas de heresia, muitas vezes resultando em tortura e morte. Antissemitismo. O ódio e a perseguição contra os judeus, que culminaram no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, são dos exemplos mais brutais de perseguição religiosa e étnica na história moderna. Perseguição religiosa nos dias de hoje. Embora a liberdade religiosa seja um direito humano fundamental reconhecido internacionalmente, a perseguição religiosa persiste em muitas partes do mundo. Cristãos. A perseguição aos cristãos é uma realidade em muitos países, principalmente na África e Ásia. Organizações como a Portas Abertas monitoram e relatam a situação, destacando países onde a perseguição é mais extrema, como Afeganistão, Somália, Líbia, Coreia do Norte e Paquistão. Muçulmanos. Grupos minoritários. Comunidades muçulmanas minoritárias, como os uigures na China, também enfrentam perseguição e repressão governamental. Outras religiões. Membros de outras religiões minoritárias, como budistas, hindus, bahais e yazidis, dursus também são alvos de perseguição em várias regiões. A perseguição religiosa não é apenas uma ação do Estado. Muitas vezes, é impulsionada por grupos extremistas, membros da própria comunidade ou até mesmo da família, em um ambiente de favoritismo religioso ou intolerância generalizada. Não existe uma única lei específica chamada Lei de Amparo às pessoas que sofrem perseguição religiosa no Brasil. O amparo e a proteção a esses indivíduos são garantidos por um conjunto de leis, tratados internacionais e princípios constitucionais que, em conjunto, asseguram a liberdade religiosa e o direito de asilo. Aqui estão os principais instrumentos legais que garantem esse amparo. 1. A Constituição Federal do Brasil. A Constituição de 1988 é a base de toda a proteção. Ela estabelece, em seu artigo 5º, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Qualquer ato de perseguição religiosa no Brasil, como agressão, discriminação ou destruição de templos, é uma violação direta da Constituição e pode ser punido por outras leis, como o Código Penal. 2. A Lei de Refúgio, Lei nº 9.474, 97. Esta lei é fundamental para pessoas de outros países que buscam proteção no Brasil por causa de perseguição religiosa. Ela define como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não pode ou não quer voltar para lá. A Lei de Refúgio permite que pessoas de outros países que são perseguidas por sua fé possam solicitar proteção e residência legal no Brasil. O processo é analisado pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE. 3. O Código Penal. O Código Penal brasileiro tipifica o crime de injúria religiosa, injúria qualificada pelo preconceito. A injúria racial, que inclui o preconceito de religião, foi equiparada ao crime de racismo em 2023,
tornando-se inafensável e imprescritível. Além disso, a perseguição religiosa pode envolver outros crimes, como dano material, para quem destrói ou danifica um local de culto; lesão corporal, para quem agride uma pessoa por motivo de sua crença; homicídio, em casos de extrema violência. 4 tratados e convenções internacionais. O Brasil é signatário de importantes documentos internacionais que protegem a liberdade religiosa, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 18 dessa declaração afirma que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esses tratados e convenções, uma vez ratificados pelo Brasil, têm força de lei e complementam a legislação nacional, reforçando o compromisso do país em defender os direitos humanos e, em particular, a liberdade de crença. Em resumo, o amparo a quem sofre perseguição religiosa no Brasil não depende de uma única lei, mas de uma robusta estrutura legal que vai da Constituição aos tratados internacionais, passando por leis específicas de refúgio e pelo Código Penal, podendo lhes proporcionar algumas orientações para minimizar este dado físico e psicológico. Canal Mundo Sustentável.